Bem, nós estamos vivendo no Brasil algumas situações que são absolutamente incríveis e até inimagináveis num processo democrático, não é? Nós estamos vendo forças obscurantistas, não é? Reacionárias e movimentos conservadores que vêm marcando diferentes pautas na educação. Este movimento, para nós da educação, começou exatamente por conta da discussão sobre a questão de gênero nos planos municipais de educação, e nós tivemos, de forma surpreendente, o veto no Brasil todo, exatamente da possibilidade de se discutir a questão de gênero nas escolas públicas e eu arrisco dizer também nas escolas privadas, não é? Em seguida, nós estamos vendo um recrudescimento deste movimento que se vulgarizou como escola sem partido, que é importante que nós tenhamos claro que, do ponto de vista histórico, eles não estão situados e eles não se iniciam exatamente com o projeto do senador Malta, tá certo? Que está sendo discutido no Senado Federal neste momento. Mas, na verdade, ele é um movimento que se iniciou no Brasil no ano de 2004, um pouco em consequência da eleição de maneira significativa pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Naquele momento, como a gente se lembra bem ainda, né, forças conservadoras consideravam que um operário no poder poderia, com um histórico à esquerda, poderia ser pernicioso e, logicamente, o medo tradicional e preconceituoso contra o comunismo no Brasil realmente se acentuou. De lá para cá, nós temos assistido e acompanhados diferentes movimentos em que a questão da esquerda é combatida. Não é? É como se quase no Brasil nós tivéssemos nos últimos 15 anos, no mínimo, tá certo? Ou em todo o século XXI e parte do século XX, na verdade, a ideologia, tá certo, de esquerda dominando o país. Coisa que qualquer estudioso e qualquer leitor de beira de estrada sabe exatamente que isto é uma mentira, é um equívoco. Ao contrário, o Brasil sempre se pautou por medidas conservadoras. Mesmo no próprio movimento chamado de redemocratização, na verdade, houve uma negociação, tá certo, com exatamente os que estavam no poder, que organizaram a ditadura civil-militar. Então, nós temos também que entender que o quadro é este quadro de conservadorismo, não é? Que hoje vem sendo estimulado especialmente pelo governo ilegítimo que assumiu o poder. É importante dizer que nós já temos 6 projetos federais, este que está no Senado e mais 5 projetos de lei já protocolados que estão na Câmara Federal, todos eles com esta mesma proposta, variando o tom, e se eles querem introduzir este controle ideológico via Lei de Diretrizes e Bases ou mesmo via Constituição Federal. Em São Paulo, também nós já temos, na Assembleia Legislativa, um projeto apresentado, não é? E que alguns deles chegam a propor exatamente a delação pelos alunos cada vez que o professor, que eles entenderem, tá certo, que o professor avançou o sinal ou se pronunciou sobre algum assunto que não seja elogiar o status quo, e esse professor, se tiver feito esse debate, essa discussão, este pronunciamento dentro da sala de aula, poderá ser preso até 3 meses. Não é? Passa a haver uma
uma questão, inclusive, inédita. Nós que pouco temos pais participando dos debates dentro da escola, agora poderemos tê-lo como fiscais daquilo que nós trabalhamos em sala de aula. E não há limites para níveis ou modalidades de ensino. Vai pegar da creche à educação superior, não é? E nesta discussão é importante que se diga o que é realmente que está se apresentando no Brasil. Quer dizer, o que significa uma escola sem partido, se nós sabemos que, primeiro, toda escola, todo professor, toda instituição, tá certo? Todo organismo público ou privado, toda empresa tem sim um lado, tem uma opção. Tem cheiro, cor e preferências. E é isso que está se tentando estabelecer no Brasil. A única ou uma única opção de vida, de perspectiva e, obviamente, de proposta de desenvolvimento. O ajuste fiscal brutal que o Brasil começa a enfrentar com perda violenta dos direitos dos trabalhadores, ele não é um cenário qualquer. É um cenário dentro deste quadro. E para este quadro, quando os trabalhadores do Brasil, de ponta a ponta, seremos prejudicados, é que o governo, tá certo, impõe, ou gostaria de impor, exatamente o lema que o atual governo escolheu: ordem e progresso. Entendamos isso. Não haverá distribuição de renda, não haverá desenvolvimento nacional com ordem e progresso. E eles sabem disso, tá certo? É a mobilização popular que pode elevar e que historicamente no mundo ocidental é que conseguiu algumas vitórias. É essas as vozes que eles querem falar. E não é à toa, tá certo, que a crítica pública vem do movimento dos trabalhadores sem terra ou do movimento dos trabalhadores sem teto, tá certo? Contra eles especialmente, ou ainda enquanto o educador mais conhecido no mundo ocidental, que é o professor Paulo Freire. Foi até jocoso, tá certo? Ver em manifestações de grupos de direita exatamente a bandeira dizendo: chega de comunismo, abaixo o Paulo Freire. O que o Paulo Freire, na verdade, propõe? E por que ele incomoda este movimento do sem partido? Exatamente porque o Paulo Freire é um que, de forma muito explícita, não é, fundamentou que uma escola e o ato pedagógico, ele é fundamentalmente um ato político, porque o professor escolhe, faz opções de leituras, de preferência, ele vai enfatizar determinados assuntos e não outro. Ele vai valorizar determinadas atitudes que os alunos tiveram e não outros. E especialmente, que é o que a gente sempre espera para nós, professores e professoras, nós lidamos com valores e, portanto, exatamente a honestidade, a coerência, o coletivo, a solidariedade são valores que uma escola tem que ter, precisa ter. E, evidentemente, Paulo Freire discutia com muita precisão como é que o processo do que ele chamou de conscientização, que significa exatamente o desenvolvimento necessário e razão pelo qual nós criamos as escolas, que é o pensamento crítico dos nossos alunos e alunas, desde a tenra idade. É esta condição fundamental que possibilitará ao Brasil, nós podemos dizer, daqui a alguns anos, como tem possibilitado o seu crescimento, e chegarmos a uma emancipação nacional. Então, este movimento, ele é um movimento perigoso, ele é um movimento emburrecedor, ele é um movimento que lembra realmente, tem todo o aspecto, o jeito e a proposta que as ditaduras civis militares que nós já vivemos e que outros países da América Latina também viveram, que eles estão propondo novamente. É bom que a gente se lembre que, inclusive, há termos
que são proibidos, que não se pode dizer. E, portanto, vai haver um controle, tá certo, de conteúdo, de pensamento e, acima de tudo, de punição, tá certo, aos professores que, aspas, transgredirem uma proposta como essa. Na minha opinião, nós estamos entrando, caso esse projeto seja aprovado, eu entendo, e felizmente parece que o Supremo Tribunal Federal também está entendendo assim, que a proposta é inconstitucional. Além de inconstitucional, ela é muito mal escrita, tá certo? E por isso que nós temos nos manifestado. Todas as entidades científicas, associativas, sindicais da área de educação no Brasil têm se manifestado contrário a esses processos, tá certo? Exatamente defendendo que neste momento o que o Brasil precisa é exatamente de uma mobilização popular, de uma conscientização do povo brasileiro para que de fato nós possamos ter opções mais progressistas que possam realmente superar, enfrentar a situação gravíssima de sermos, e esta contradição, de sermos a 7ª maior economia do mundo e o 4º pior país em termos de desigualdade social e distribuição de renda. Por isso, acho que é uma tarefa militante sermos contra, discutirmos esta questão em todos os lugares, no metrô, com os vizinhos, com os parentes, porque eles têm todo um apoio da mídia e pessoas que estão sendo profissionalizadas para defender, especialmente junto à população mais simples, menos escolarizada, esses princípios reacionários que esses projetos de lei defendem. Então, queridos brasileiros e brasileiras, leia os projetos, veja os absurdos e, por favor, assuma como sua essa luta.